Boa tarde, Luan. Tudo bem com você? Tudo bem com a senhora, prof. Tudo bem. Estamos iniciando o nosso diálogo formativo referente ao planejamento e observação da prática realizada no dia 24 de novembro de 2025, referente ao tema 7, avaliação interna. Este tema tem como intencionalidade a apresentação e aplicação de formas de avaliação interna que podem ser diagnóstica, formativa e somativa, bem como os instrumentos que podem ser utilizados para a implementação dessa temática. Conforme o tema abordado, o encontro de apresentação e planejamento, estamos analisando o trabalho realizado em função dos critérios orientações para a elaboração e os materiais que foram disponibilizados para a execução dessa atividade. Dando continuidade ao nosso diálogo, vamos fazer uma reflexão sobre o tema trabalhado. Refletindo sobre sua prática, o que você gostaria de destacar sobre a realização dessa temática? Olha, eu gostaria de destacar que ela foi um tanto quanto desafiadora, né? Eu comentei na nossa última aula que eu achei que esse tema ia ser mais tranquilo, por ser uma coisa, né, que a gente está mais acostumado, mas quando a gente para assim para analisar mais a fundo e pela altura que a gente está do ano letivo já assim conseguir identificar uma turma adequada para fazer essa prática, conseguir aula para isso, né, um tempo para conseguir, eu senti um pouco desafiador. Isso. Como foi a experiência de trabalhar esse tema com o ensino médio? O ensino médio, eu senti que foi, né, mais tranquilo, porque é o que eu já estou acostumado a trabalhar. Né? Esse ano eu só estou trabalhando com o ensino médio, então já trabalhei o ano todo com eles. Essa parte foi mais tranquila para mim. Então, muito bem. Conforme os critérios da rubrica, o professor inicia a atividade avaliativa explicando didaticamente o objetivo de aprendizagem e apresentando os critérios de avaliação estabelecidos para a mesma. Indica para os estudantes como e quando realizará um momento para a devolutiva e reflexão da avaliação. Orienta os estudantes sobre como devem realizar a avaliação. Só então entrega o instrumento avaliativo e, durante a realização, circula pela sala monitorando o andamento do trabalho, realizando intervenções pedagógicas, fazendo perguntas ou dando orientações que direcionam os estudantes para o objetivo final da avaliação. Os critérios da rubrica para o planejamento devem estar alinhados com os critérios da prática. Diante das evidências apresentadas, o seu planejamento e a sua prática estão perfeitamente alinhados e condizentes com os critérios estabelecidos na rubrica. Então, assim, o que eu descrevi aqui foi de que forma, né, qual é a sequência estabelecida para que você tenha feito um bom planejamento e uma boa prática, né, desse tema. Em cada temática realizada, o ponto de partida foram os critérios da rubrica, onde está previsto cada passo que devemos realizar, tanto para a elaboração do planejamento quanto para a realização da prática. Nessa temática, ficou evidenciada a sua atenção e foco no tema, como exigido em nossos combinados iniciais em cada encontro. Nesse quinto momento para enriquecimento, nós queremos destacar que em nossos encontros de formação são disponibilizados materiais com o objetivo de fundamentar e facilitar a realização do planejamento. Os materiais do Saiba Mais estão disponíveis e podem contribuir para a construção tanto do planejamento quanto da prática. Continue dedicado, como sempre, e lembre de que o maior nível da rubrica, ele não é um fim em si mesmo, mas ele é a indicação do caminho certo, da escolha de boas estratégias e da certeza de querer sempre o melhor. Então, quero te parabenizar pelo seu trabalho, né? Então, quando a gente parte para a análise do planejamento, que é a primeira coisa que a gente faz para poder dar esse parecer, observando o teu planejamento,
os objetivos de aprendizagem para avaliação, né, de prismas e pirâmides, você estabeleceu os objetivos para trabalhar com a terceira série do ensino médio, né? Você selecionou os instrumentos avaliativos para o terceiro trimestre, que foram prova padronizada, lista de exercícios, trabalho individual e em grupo. Selecionou o tipo de avaliação, que foi a avaliação diagnóstica e somativa. Fez a seleção do instrumento, né, para a avaliação desse tema, foi prova padronizada, objetiva e dissertativa, lista de exercícios, né, descrição da estratégia de avaliação diagnóstica, também você descreveu no planejamento, fez a descrição e justificativa do instrumento avaliativo e qual a relação com a finalidade avaliativa, que seria a avaliação somativa, elencou os critérios para avaliação, né, de maneira eficiente, fez a descrição dos procedimentos de acompanhamento e intervenção pedagógica durante o processo, e indicação de devolutiva realizada na aula seguinte. Então, isso aqui foi o que está elencado, o que está escrito no seu planejamento. Quando a gente observa a gravação da tua prática, na gravação ficou evidenciado a explicação didática dos objetivos e critérios, menção da ação diagnóstica realizada com antecedência, orientou os estudantes quanto à realização da avaliação individual com consulta, e você estabeleceu também, eu não coloquei aqui, mas você disse que valeria 40 pontos, né? Algo que me chamou a atenção também é que os alunos, antes de fazer a prova, todos eles guardaram o celular, inclusive teve um aluno que guardou por último, né, que ele demorou a guardar, né? Mas, assim, na tua gravação ficou evidenciado tudo aquilo que você descreveu no teu trabalho escrito ali, que foi o planejamento, né? Circulou pela sala durante a realização, mencionou na gravação o momento do feedback, como você faria e quando você faria, tá? Então, analisando os 2 pontos, você está de parabéns pelo seu trabalho, né? E eu quero salientar aqui que o nível teu de atuação nessa temática também é o nível 4, tá? Eu também quero reforçar o seguinte, mesmo sabendo, né, mesmo vendo a competência tua na realização do teu trabalho, a gente sabe que o professor, ele sempre, lógico, ele vai trabalhar pelo nível mais alto, pelo melhor, mas que esse nível seja um incentivo para que você possa fazer cada vez mais trabalhos nesse nível, né, de atuação, destacando estratégias assim que, conforme você falou, parecia que ia ser tão simples, mas, ao mesmo tempo, né, também é desafiador, porque a gente tem que escolher a turma, tem que escolher, ver o conteúdo que você está trabalhando, como é final de ano, né? Você destacou ali que seria uma das últimas avaliações, né, do ano letivo, ou talvez a última, né? Mas é muito importante a gente saber assim, que no dia a dia vocês fazem práticas tão bem feitas, tão bem elaboradas. Então, você está de parabéns pelo seu trabalho. E agora, para finalizar, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre como está sendo esse trabalho de formação do estágio probatório para você. Então, prof, eu estou achando interessante. No começo, eu estava meio sem saber como seria, né, aquele receio. Aí, logo que terminou, não tinha nem terminado ainda a primeira temática, houve a mudança de turmas, né, porque as turmas estavam muito cheias de alguns professores. Então, no começo foi meio que um susto, né, porque você começa sem saber, aí troca a professora e fica meio perdido. Mas estou me sentindo super confortável, né, no nosso curso. A prof sempre ajuda a gente, tira as dúvidas durante os nossos encontros, então eu sei que eu posso contar com você com qualquer dúvida que surgir. Sim. Até o momento, né, não tenho tirado muitas dúvidas, mas me baseio pelas dúvidas dos colegas que falam durante o encontro. Às vezes eles fazem uma pergunta que seria uma pergunta minha e eu já, opa, então é assim que faz, é aqui que eu posso melhorar, aqui que eu posso adaptar o meu planejamento. E sempre tentando seguir as rubricas, olhando os documentos do Saiba Mais para ver tipo, se tem mais alguma ideia, mais alguma coisa que a gente possa estar implementando. E isso tem ajudado bastante até na prática do dia a dia. Eu sei que às vezes a gente, os meus colegas e tudo mais, a gente fica meio tipo, nossa,
que saco, né? Hoje tem que participar do formadores, né? Do encontro formativo. Só que aí você acaba percebendo no seu dia a dia, opa, isso aqui eu vi lá no encontro formativo, isso aqui eu posso adaptar na minha prática, o que um colega falou, o que a professora falou, então, no fim das contas, está sendo bem interessante, tem ajudado bastante. É desafiador, né? Mas ao mesmo tempo é igual você falou, é algo que vai acrescentando, né? E a gente vai se aprimorando naquilo que a gente já sabe fazer, né? E vai acrescentando conceitos novos, ideias novas. Então, assim, é uma formação, né, em serviço, né? Mas que é uma oportunidade muito importante para a nossa vida profissional, né? Assim, eu não tive essa oportunidade quando eu iniciei, e eu vejo isso, assim, com bastante entusiasmo, porque assim a gente quer que a educação vá bem, que o aluno aprenda, né? E quanto mais oportunidade de aprofundamento, de estudo a gente tiver, melhor para a gente. Então, eu quero dizer para você que foi um prazer trabalhar com você nesse semestre, né? Que você fez trabalhos muito interessantes, muito bem feitos, você está de parabéns na tua trajetória e continue sempre com esse empenho, com essa boa vontade, com essa capacidade de trabalho que você tem, tá? Então, com esse diálogo, a gente encerra o último tema desse semestre e até sexta-feira a gente tem encontro de socialização, onde vocês vão compartilhar, né, aquilo que você produziu nesse tema com os colegas de vocês e garanto que a gente vai aprender um montão de coisa interessante, porque tem uns trabalhos assim muito bacanas, tá? Parabéns e muito obrigada pela tua contribuição, pelo seu trabalho tão bem feito. Eu que agradeço, prof. Obrigado por tudo nesse semestre. De nada, tá? Até sexta-feira, então. Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau.